Epífanes, ele se autodenomina, ele se auto-intitula com esse nome, tá certo? Então vamos lá. Então ele se aposta do reino da Síria, ok? Ele se torna o rei da Síria no lugar de seu irmão, tá certo? Seleuco IV. Então ele começa a reinar com esse título. Em quando? Em 175 a.C. Ele governa por 11 anos, até sua morte em 164 a.C. Então é esse rei que nós vamos estar estudando. O rei Seleucida, ok? É Antíoco IV, ou também chamado de Antíoco Epífanes, ok? Nós vamos ver que o governo dele para os judeus foi um governo terrível, tá certo? Esse homem, Antíoco Epífanes, ele perseguiu tanto os judeus que ele recebe um título de anticristo, tá certo? Ele tem esse título de anticristo, por ele ter feito tanta maldade ao povo judaico. Então ele era um grande perseguidor do povo judeu, certo? E onde ele aprendeu isso? Lá com Roma, certo? Porque ele estava preso, ele estava lá em Roma, preso. Estava lá já há 14 anos em Roma. Então, lá em Roma ele aprende a arte da crueldade, tá certo? A arte da impiedade, ele aprende lá. A arte da perseguição, da intolerância, tudo ele aprende em Roma. Então, quando ele assume o trono, ele pratica as maiores crueldades que um rei poderia praticar, certo? Ele é cruel, é insano na sua forma de perseguir e torturar as pessoas. Ele era até chamado de louco, né? Pela forma como ele agia, pela forma como ele era mau, certo? E é justamente pelo governo dele que a gente entra na revolta dos Macabeus. Porque ele foi tão mal, perseguiu tantos judeus, ele matou tanto judeu, perseguiu demais os judeus, matou, perseguiu, prisionou, levou cativo. E isso gerou a revolta dos Macabeus que a gente vai estudar, tá certo? Vai estudar. Então, dentre as ações de Antíoco Epifânio, destacam-se: tomou os vasos consagrados, os candelabros de ouro e a mesa dos pães da propiciação. Vocês lembram que o tabernáculo, né, outrora construído por Moisés, lá na frente Salomão constrói o templo, né? E lá no templo de Salomão, os utensílios sagrados tinham sido colocados, a maioria deles de ouro, né? E foi levado para a Babilônia. A maioria desses utensílios sagrados, na verdade todos os que eram de ouro foram levados, né, para a Babilônia. E o que acontece? Eles são restituídos, boa parte deles, acredito que tenham sido restituídos no retorno deles a Jerusalém, tá bom? Porque para eles poderem reconstruir o templo ali com Zorobabel, eles precisariam, né, de restituir novamente algumas peças. Então tinha peças de ouro, só que, claro, o segundo templo não era que nem o primeiro. Então havia muita prata e muito cobre, certo? Mas ainda a peça era de ouro, porque o candelabro ele tinha que ser de ouro, né? Então ele pegou esses vasos que estavam lá no templo, que já tinha sido o segundo templo, que já havia sido reerguido ali por Zorobabel, e ele pega esses vasos consagrados e utiliza, certo? Ele leva para si, tá bom? Então, o que ele mais? Ele proíbe os judeus de oferecer sacrifícios ordinários, como ele obrigava. Porque a gente sabe que os judeus eles ofereciam constantemente sacrifícios, tá certo? E Antíoco Epifânio, ele proíbe esse sacrifício. Além disso, imagina, ele proíbe a circuncisão. Algo que, para um judeu, a circuncisão é a sua marca, é a sua identidade como um povo de Deus. E Antíoco Epifânio retirou a circuncisão do meio deles, proibiu a circuncisão. Além disso, ele mandou queimar os livros sagrados, os livros das escrituras sagradas, não poupava ninguém na casa em que